Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante e assim, como que eu vou dizer, que dá muito assunto, que é tecidos. A pergunta é a seguinte: qual lado do tecido que eu uso? Por quê? Porque o tecido, ele vai ter vários tipos para começar, mas nós não vamos ater aos tipos de tecidos. E o tecido sempre tem dois lados, é claro, né? Por isso que a nossa roupa tem direito e tem avesso. A partir do tecido, que o tecido ele tem direito e ele tem avesso. Então, essa é a nossa pergunta-chave da nossa conversa aqui hoje. Qual lado do tecido eu uso? Por que que nós vamos desenvolver essa conversa? Porque uma amiga minha que costura há muito tempo também, lá do Rio Grande do Sul, ela falou o seguinte, que pegou uma encomenda de uns uniformes e fechou os uniformes todos. Aí, no meio do processo, a cliente foi levar os bolsos bordados para colocar nos uniformes. E o que que aconteceu? Ela fechou os uniformes com um lado do tecido, entendendo que era o direito do tecido, e a cliente trouxe os bolsos bordados do outro lado do tecido, porque a cliente entendeu que ela queria do outro lado do tecido. Então, não me pergunta o que que ela resolveu, porque eu também não sei ainda que solução ela encontrou para esse problema. Mas aconteceu de fato e de verdade. E pode acontecer sempre, para toda hora que a gente está trabalhando, construindo uma peça, a gente pode ficar em dúvida com o tecido. Porque o tecido, principalmente a gente está falando especificamente nesta live de tecido plano. Porque o tecido ele tem o direito e o avesso e tem a trama de fios, né? Tem o fio reto e o fio atravessado. Eu vou até mostrar já alguns tecidos aqui para a gente poder ir tirando as nossas dúvidas. Por exemplo, esse tecido aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ele é um tecido encorpado, né? Um cetim bucol. Tem esse lado com brilho, tem esse lado fosco. Ó, virar assim, para poder a luz não atrapalhar. Ó, o lado fosco e o lado com brilho. Então, esse aqui é nítido, que ele tem dois lados distintos. Então, claro que para mim construir a minha peça, tanto eu posso usar o lado com brilho, como eu posso usar o lado fosco, que o lado fosco dele não é feio. Mas se eu estou construindo para outra pessoa, no caso de um cliente, eu vou ter que perguntar para a minha cliente na hora da consultoria da primeira entrevista com a cliente, se ela quer do direito usar o brilho ou ela quer usar o fosco. Ou às vezes é um modelo que lhe permite usar os dois lados, fazer aquele jogo de lado para parecer até que é dois tecidos, né? Quando for um blazer, um recorte, alguma coisa assim. Outra coisa, outro sinal para a gente descobrir o direito e avesso, claro que esse aqui está bem nítido, é aqui na auréola. Não sei se vocês vão conseguir ver na tela, mas vocês pegam um tecido aí na casa de vocês e olha, tem os furinhos aqui da auréola do tecido. O lado que o furinho parece que é para cima é o direito. O lado que o furinho é achatadinho é o avesso. Esse é outro macete que a gente pode olhar também. Por que que a gente olha esse macete? Porque às vezes você pega um tecido igual esse aqui, né? A musselina. Se você olhar ligeiramente, é tudo igual, não tem nem direito e nem avesso. Então tem que examinar pela auréola, pela textura e pela conversa com o seu cliente. Se você for você mesma que está fazendo, tranquilo, você mesmo define. Outra coisa importante para você fazer esse exame no seu tecido. Vou pegar outro aqui que tem a mesma questão do bucol. Tem lado fosco e o lado com brilho. Você também, às vezes, você está num ambiente que não está muito claro, né?
que não está tendo a luz do sol, a luz natural, você pode ir lá na luz natural, no sol, que é bem mais prático para poder você descobrir questão de direito, de avesso. Boa noite, Helena. E já aproveitando a questão da luminosidade natural do sol, é ótimo também para você ver cor de linha. O assunto não era linha, né? Mas estou falando, estou abrindo esse parêntese. Quando você for escolher a cor da linha do seu tecido, de preferência na cor, na luz natural do sol. Então, esse aqui é um outro tecido, é um crepe, que também tem brilho de um lado, ó, e fosco do outro lado. Tem o linho, que aí você já não vê mais que se tem. Aí você tem que descobrir também no tato. Aí depois eu vou falar mais outros detalhes dos tecidos, tô só mostrando por enquanto. Tem esse aqui, ó. Esse tecido, ele é um tecido até furta-cor, ó. O lado dele, como que é? O lado avesso, todo opaco, uma cor lisa. Aí, quando tem esse lado aqui, ele é todo... Ele tem brilho e ainda muda a cor. Então, esse aqui também é outro tecido que, se o cliente quiser, ele faz do lado fosco. Ou se você escolher aí para sua confecção. Ou usa os dois também, não tem problema. E assim vai, tem vários tecidos, né? O cetim aqui de novo, esse aqui é um cetim camille. Eu conheço como cetim camille, né? Que também tem brilho e tem fosco. Então, trazendo essa questão do direito e avesso, a gente tem que ter muito cuidado por causa disso. Porque às vezes você faz uma leitura que você gosta daquele direito, mas a outra pessoa não gosta, gosta do outro lado. Tem vários tecidos que dá para usar os dois lados, você fazer esse jogo aí na hora que você estiver construindo sua peça, ou também tem que ficar bem definido o que é direito e o que é avesso. Aproveitando essa questão do que eu já estou com o tecido na mão, outra pergunta muito que acontece muito, principalmente quando a gente está dando aula de costura, onde que é o fio do tecido? Você explica o fio, mas a pessoa é uma coisa difícil de gravar. Vou tornar a falar aqui hoje, aproveitar que a gente está falando de tecido. O fio do tecido é sempre aqui, ó, na auréola do tecido, certo? Então, toda vez que a pessoa comprar um tecido, ela vai, o vendedor na loja vai medir por aqui. Então, se ele mede aqui, é porque aqui é o fio do tecido, é onde que eu vou colocar, né, o fio reto do tecido com o fio reto da minha modelagem. Então, aqui é o fio do tecido. Aí algumas meninas me perguntam, mas eu já perdi a auréola do tecido, como que eu vou saber o fio? Aí você vai fazer quando você desfiar o tecido. Vai ser difícil eu fazer aqui. Quando você desfia, olha, eu tô tirando aqui, ele tá saindo, o fio aqui tá saindo, ó. Tá saindo na horizontal. E o que tá ficando na vertical é o fio reto, que é o pelinho que tá ficando inteiro, ó. Vocês pegam e fazem todos esses testes aí na casa de vocês, que vocês vão descobrir, tá? Outra coisa, aproveitando a questão da auréola, né? Então, sempre você vai comprar o tecido com auréola. Ó, essa aqui é bem diferente, ó. No linho, ela tá fininha e nem tem furinho, tá vendo? Mas dá para reconhecer na hora que comprar o tecido. Agora, outro detalhe dentro dessa questão da auréola do tecido. Quando você compra um tecido, que todos vão vir com auréola, mas tem uns que é mais, outros menos, olha na musselina, como que ela tá assim, levemente enrugadinha, fazendo umas ondinhas. Dá para observar? Aqui, se não der, vocês vão pegar na casa de vocês e observar, certo? Na musselina é bem nítido isso. Nesse tecido aqui, que é mais encorpado, não, ó. Ele tá bem alinhado. Tá vendo? Ó. Então, o que que acontece? Toda vez que vocês forem cortar a peça de vocês, antes de cortar a peça, vocês vão tirar essa orelha fora aqui, ó. Tem que cortar ela todinha.
Ah, eu tô com 2 metros de tecido. Não corta, então, os 2 metros, não. Corta até onde você vai encontrar para o retalhinho permanecer a auréola. Helena disse que dá para ver. Bacana. Por quê? Porque quando você infesta o tecido, que ela tem essa auréola aqui enrugadinha, o tecido vai ficar levemente enrugado, mesmo que você passou ferro. E isso vai danificar e interferir no tamanho do seu molde, depois de cortado. Então, por isso é que a gente tira fora. Outra coisa também, outro motivo que a gente tira fora, não é só porque tá enrugadinho, que esse aqui não tá, mas a gente tira porque quando você corta a sua peça, você nunca vai costurar aproveitando orelha. Nunca. Você sempre vai costurar aproveitando o corte da sua peça. Porque se você costurar aproveitando isso daqui, sua costura pode ficar danificada, pode dar uma. Como é que eu vou dizer? Ela não vai ficar tão retinha, tão lisinha, sabe? Então, orelha é para jogar fora tanto na hora do corte como para costurar. Nada de falar assim, ah, eu vou aproveitar isso aqui para não ter que passar overlock. Para com isso. Tem que cortar, jogar fora e fazer overlock ou zigue-zague, se sua máquina só tem zigue-zague, ou costura francesa, o acabamento que você achar conveniente, você vai fazer. Mas nunca vai deixar essa auréola aqui, que ela não serve, ela só serve para a gente descobrir o fio e o vendedor medir lá na loja, certo? E obrigada, Helena. As dicas é bom, né? Porque às vezes a gente tá naquele. Ah, já tem assim aquela prática de fazer, de costurar, de trabalhar, mas às vezes tem um detalhezinho que a gente não conhece, que às vezes bota todo o nosso trabalho não perdido, mas com a qualidade inferior. E quando a gente descobre algumas dicas pequenas, né, mas com grande significado, para que a gente tenha um trabalho bem feito quando a gente sair lá fora. Então, tratando ainda de tecido, claro que a gente começou com a pergunta, né? Qual lado que eu uso? A gente pode também ir para outros braços de estudo sobre o tecido. A Débora está perguntando: todo tecido tem essa regra de auréola? Esse nome é difícil, né? Todo tecido tem essa regra. Todo tecido você vai olhar o fio através da auréola, você vai tirar ela fora na hora de cortar, botar o seu molde, cortar a sua peça. Gente, principalmente em malha. Quem trabalha com malha pode depois atestar isso aí que eu tô falando. Você pega uma malha, uma viscolaicra, um crepe de malha, qualquer malha, a auréola dela chega em borca, assim, ó, de tanto engrugido que fica. Você tem que tirar fora. Quando você tira fora, o tecido abre. E aí você pode cortar a sua peça com mais segurança, sabendo que o molde vai ficar no tamanho certinho da peça. Então, já falando, já entrando aqui que a malha também tem auréola, a malha também tem fio. A diferença é que a malha ela vai abrir, né? Às vezes tem umas que abre só para um lado mesmo, mas tem umas que ela tem elastano para tanto na vertical como na horizontal. E de repente você pode até trocar a sua seu molde de posição. Mas é outro ponto que a gente tem que trabalhar também para ter cuidado, porque ela dá defeito na costura. E aí eu vou trazer para o tecido plano de novo. Então, na hora que eu vou cortar a minha roupa, eu vou infestar lá o meu tecido na mesa, né? Vou colocar todos os meus moldes para ver se o meu tecido dá, quando a gente tem dúvida, ou então você está infestando para fazer em série, em confecção, então você infesta o tecido, coloca a modelagem. Então, se eu vou trabalhar a minha peça no fio aqui, ó. Boa noite, Nilda. Eu vou trabalhar aqui no fio, eu tenho que cortar todas as minhas peças no fio. Porque acontece muito, às vezes as minhas alunas falam assim, ah, mas o tecido não tá dando, eu não posso. Aí aqui atravessando o molde dá.
Não pode. Por que que não pode? Porque se você leva na máquina para costurar um tecido nessa posição e o outro nessa, vou pegar aqui a auréola desse atravessado, ó, né? Se você na hora de costurar, você vai costurar aqui assim, ó. Esse tá no fio, né, na auréola. Esse não tá no fio. E você costura assim, primeiro que sua costura ela não vai ficar boa, porque a trama ela vai bagunçar e a costura não vai ficar legal. E depois, na hora que você for lavar essa roupa, ela vai dar umas retorcidas que você não entende. Às vezes a pessoa lava a roupa, né, e veste e fala assim, essa roupa, ela tá estranha. A pessoa não sabe definir o que é que ela tem. Mas parece que ela trava. Trava em um lugar, trava em outro. Às vezes é porque a pessoa pegou uma parte da roupa tá no fio e o outro pedaço tá no fio atravessado. Aparentemente você não percebe, mas na hora que veste você percebe. Então tem que ter muito cuidado. Sempre cortar o tecido no fio reto. Quando você tem um tecido, igual este aqui, né? Os crepes, o cetim, que você tá com ele aqui na mesa. Aí você coloca o molde aqui, aqui é o decote, a cava, tudo, né? E o outro, se você precisar virar e botar a cava aqui embaixo e a bainha aqui em cima, se o tecido é liso, não tem problema. Você pode fazer isso também. Coloca o molde para cima aqui e para baixo, desde que tá tudo no fio. Vai dar certo. Agora, se você pega um tecido igual esse daqui, olha bem esse, como é que ele fica mudando a tonalidade dele, ó. Viludo, por exemplo, acontece isso. Então, se você pega um tecido assim, aí você coloca aqui, aqui é o decote da minha peça. Então, o decote tá aqui, a bainha tá aqui. Esse, jamais eu posso botar a bainha aqui e o decote aqui. Porque senão vai ficar duas cores completamente diferentes na roupa. Então, tem que ter muito cuidado. Aí você tem que botar o molde sempre na mesma posição. Às vezes gasta um pouco mais de tecido, porque é um tecido que não pode virar o molde. Além desse, tem vários, eu estou lembrando aqui, citando só o veludo, porque senão muda a cor. Então, conhecer um pouco sobre os tecidos, ou muito, né, de preferência, vai te ajudar demais para você poder ter também agregar qualidade na sua peça. Porque um tecido que torceu, que saiu do fio, uma cor que mudou na hora que costurou. Eu já vi muita gente mostrar esse problema. Depois que faz a roupa, fica uma parte de uma cor e a parte de trás de outra, porque inverteu. Tecido com barrado tem que ter muito cuidado para poder trabalhar o barrado do tecido todo lá embaixo. A não ser que o cliente ou o modelo existe, que você pode trazer ele para outro lugar. Mas, no geral, tem que ser assim. Porque senão, esse exemplo que eu vou dar também, eu conheci, foi até um vestido de uma amiga minha que ela mandou fazer, e o vestido tinha barrado, né? A parte de cima lisa e a parte de baixo tinha estampa. Não sei. Eu só sei que a mulher lá fez o vestido dela. Em vez dela cortar para que a estampa ficasse uniformizada, frente e costa, ficou parecendo dois vestidos. A frente do vestido toda estampada e a frente das costas toda lisa. Estragou o vestido. Então tem que ter muito cuidado, conhecer a questão do fio do tecido, qual reação que o tecido tem, colocar mesmo, às vezes colocar assim no seu corpo, olhar no espelho, ou colocar na boneca, quem tem boneca, para não errar na hora de cortar. Definir direitinho o que é direito, o que é avesso. Quando você pega um que você, igual o linho aqui, ó, é difícil você saber qual que é o direito e avesso, a grosso modo, né? Mas depois que eu descobri, esse aqui é o direito que eu vou cortar minha peça. O que que a gente faz? Todas as peças que você cortar, pega a canetinha invisível ou o marcador que você tiver que não vai danificar e escreve avesso, 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 avesso. Porque na hora que você vier para a máquina, mistura tudo. Então, quando é um tecido que você tem dificuldade de avesso direito,
marca com a canetinha com letra A, que é o avesso do tecido, para na hora que você vier montar a peça, principalmente peças que tem muitos recortes, né? Que tem bolso, a gola, que tem muitas pecinhas soltas. Então, se você não marcar, você vai correr o risco de correr o risco de errar, né? E depois ficar desmanchando é ruim, ou perder a peça é ruim. Então, a gente tem que ter essas expertises com relação ao tecido. E já, para finalizar, né, que eu já estou até confundindo aqui. Para finalizar, eu vou falar só mais como é que eu vou dizer? Um cuidado com o tecido quando ele foi estampado. Quando eu não trouxe nenhum, né, estampado, porque eu atinei, eu fiquei presa no avesso direito. O tecido estampado, ele igual essa minha blusa é estampada, então é todo bagunçada, né? Esse casaquinho. Então eu posso cortar o molde também um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo, não tem problema. Mas a gente fala no popular assim, a estampa que tem pé. O que é estampa que tem pé? Aquela estampa que quando você abre, por exemplo, vamos dizer que é flores. Aí as flores estão tudo para um lado só. Tem uma que tem flor para cima, flor para o lado, flor para baixo, então ela tá bagunçada. Mas tem umas que a estampa, ela é trabalhada só de um lado só de uma estampa corrida. Tem que ter cuidado na hora de cortar. Também a mesma coisa do que tem brilho, né? Para quê? Para que você não corte uma estampa para cima e uma estampa para baixo. Que aí também você vai perder a peça. Porque vai ficar, a pessoa vai perceber logo que foi um erro de corte no tecido estampado. Débora perguntou aqui: posso cortar uma roupa toda na trama? Na trama que você quer dizer no fio reto, né? Ou no. Me responde aí, Débora, quando você fala na trama, ou então toda atravessada? Ah, isso. A trama é no atravessado. No fio reto, não, no atravessado. Pode sim, desde que o tecido, tem tecido que ele já tem uma estampa que você corta ele atravessado mesmo. Ele próprio já vem demarcando que vai ser cortado atravessado, porque ele já foi produzido daquele jeito. E toda vez que a gente corta um godê, um evasê, um enviesado, o tecido sai do fio reto. Mas aí não tem problema, porque é o modelo que está te pedindo aquele corte. Não tem, não pode, de repente, misturar o reto, né, com o atravessado, tipo assim, num recorte, ou então um quarto da minha roupa tá reta, o outro quarto aqui, a outra frente tá atravessado. Aí, ou as costas, ou aí dá problema. Mas, por exemplo, você vai fazer uma saia godê e você vai botar um cos, que é uma pala. Em vez de ser um cos fininho, aquela pala mais larga, às vezes até trabalhada num triângulo, aquela pala a gente corta no fio reto. E a saia de baixo, ela tá no godê, mas ela não tá atravessada, ela tá no fio enviesado, que vai dar aquele caimento na peça. Isso pode. Então é isso, né? A pergunta de que lado que eu corto meu tecido. Primeiro que tem os lados que você pode escolher. Nilda tá falando, bengaline sempre corto. Deve ser que ela quis dizer atravessado. Pois é, a bengalina é um tecido maravilhoso e dá para você fazer muita coisa mesmo. Pode atravessar o godê, né? Porque às vezes o próprio tecido ele já vem te pedindo para cortar ele atravessado. E é isso. Então, quando você for definir o avesso e o direito do seu tecido, você tem todo o direito, né, de escolher o avesso para costurar sua peça. Mas tem que ser algo que você vai marcar para não errar, né? E se você não está fazendo para você mesma ou para sua confecção e você está fazendo para sua cliente, então conversa primeiro com a sua cliente para não ter problema de depois da peça pronta, né? Igual lá a minha amiga lá do Sul fez,
não ter o desprazer, né? Ou o prejuízo, ou ter que fazer tudo de novo. Porque realmente, se o tecido ele tem, às vezes ele tem uma trama, a gente fala, nossa, esse é o avesso, mas esse está tão mais bonito, não tem problema. Usa o avesso, ou usa os dois lados na mesma peça. E assim a gente vai descobrindo e conhecendo os tecidos, trabalhando mesmo. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para você que está aqui conosco. Você que chegar depois aí na live, se tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar a pergunta aí que a gente vai conversando. Se você é novo aqui na minha live, se inscreva aí, me segue aí no Instagram, inscreva no meu canal lá do YouTube, Glória Pereira. E aí você vai me conhecendo, vendo o meu trabalho, meus produtos. Também, né, tem o curso de costura, de modelagem. Quiser conhecer mais e saber, é só me chamar no direct que a gente bate um papo. Obrigada pela presença de vocês até aqui e um abraço.